1 Samuel capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Agora abra comigo em Lucas, capítulo 7, versículo... Lucas, capítulo 7, versículo 13. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 7, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Senhor, a palavra é tua, Pai. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida cristã que o Senhor tem compromisso com a tua palavra, Senhor. E que eu, Senhor, como filho teu, tenho que ter compromisso com a tua palavra e com o Senhor. Senhor, esses 2 textos foram lidos essa noite. Senhor, que o Senhor possa nos trazer o entendimento. Que o Senhor possa preparar o nosso coração como uma terra, Senhor, fértil para receber a tua boa semente. E que essa semente, ao cair nessa terra que é o nosso coração, venha frutificar grandemente, Pai, trazendo grandes frutos para o teu reino, Pai. Essa é a minha oração, e eu te faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Primeiro eu quero dizer da minha grande felicidade de estar aqui na casa do Senhor, de poder estar compartilhando, convivendo, voltando a conviver com os irmãos. Certo é que existe um tempo para todas as coisas. Eu já estou aqui há alguns dias, alguns domingos que a gente voltou. E somos gratos ao Senhor. E desde quinta-feira a gente tem falado diferente com Deus. Porque o importante é quando a gente acorda toda manhã e agora todos os dias, se você não adorava ao Senhor, se você não agradecia ao Senhor, dos últimos anos para cá, de 1 ano e meio para cá, todo dia você tem que agradecer ao Senhor por estar acordado, por chegar ao seu trabalho, por voltar do seu trabalho, por chegar a estar com a sua família. E eu tenho feito isso com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje eu levantei. Muito obrigado porque eu estou respirando. Muito obrigado porque eu tenho momentos com a minha família. E desde quinta-feira eu tenho feito uma oração diferente. Até compartilhei com os irmãos que estavam aqui na Tarde da Bênção, que quando eu cheguei aqui no início, antes, a gente sempre chega um pouco mais cedo, antes da Tarde da Bênção acontecer, e o Senhor colocou no meu coração algo, e eu comecei a orar ao Senhor, falei: Senhor, eu quero viver experiências contigo de quinta a domingo. Eu quero viver algo diferente com o Senhor. Eu quero sentir algo diferente direto do teu trono. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero viver a mesmice. Eu não quero virar um religioso que ora sempre as mesmas coisas. Porque quando você ora sempre as mesmas coisas, geralmente os resultados são os mesmos. Geralmente não muda o resultado. Porque você está acostumado a fazer sempre as mesmas orações. E eu comecei a orar com o Senhor. Senhor, eu quero viver experiência diferente contigo. E eu compartilhei isso com os irmãos. Olha, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu estou pedindo. Eu não sei se Deus vai me atender, mas eu estou pedindo. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou pedindo. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós já vivemos uma experiência na própria quinta-feira. Quando uma pessoa se levantou do lugar dela e disse assim: ei, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar para esses caminhos. Eu quero trilhar algo novo com esse Deus. E aí a gente já começou a viver essa experiência. E quando foi, acho que na sexta-feira, eu já comecei, recebi esse convite maravilhoso de estar aqui, para estar ministrando a palavra do Senhor. É uma experiência nova para mim. E quando eu estava lá em casa assistindo o culto, eu olhei para cá e vi esse púlpito chique. E eu falei comigo: Senhor, eu quero ministrar naquele púlpito chique. Porque a minha igreja é chique. Então eu quero ter a oportunidade de voltar para a tua casa, vivo.
e poder compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. É a segunda experiência que eu estou tendo com o Senhor diferente, porque eu orei na quinta e o Senhor me permite estar aqui. Ontem também tive uma experiência com o Senhor, em família, um tempo de harmonia, um tempo de alegria, um tempo onde eu, minha esposa e minha filha dançamos ouvindo o som dos hinos da nossa igreja. Isso é maravilhoso, irmão. Enquanto milhares de famílias perderam seus entes queridos, eu tive a oportunidade ontem de viver uma experiência com o Senhor, algo espiritual, depois de um almoço maravilhoso, de poder abraçar minha filha, abraçar minha esposa e poder dançar diante do Senhor e dizer: Senhor, o meu coração está cheio de alegria. Aleluia, aleluia. E quando a gente olha para esses dois textos, Ana, por que choras? E depois a gente olha para Lucas, onde a gente ouve um texto onde Deus fala para uma mulher: pare de chorar. E aí isso começou a arder no meu coração quando a gente recebeu o convite. Eu fui ler para esses textos, o Senhor trouxe esses dois textos ao meu coração. E eu fui querer entender o que é isso. Senhor, por que falar de choro? Por que falar de choro? O que é esse choro? A gente precisa entender, e eu fui buscar entender o que era esse choro. E existem algumas definições, científicas ou não, que trazem alguma luz sobre o que é o choro. E é um texto que eu li, diz que o choro é a autêntica explosão de emoções que permeia a nossa vida do nascimento até a morte. Então é comum, ele está no nosso cotidiano, ele faz parte da minha e da tua vida. E aí ele fala que, esse texto fala que esse choro ele pode ser desencadeado por diversos estados emocionais, da tristeza à felicidade. Cientificamente, a psicologia informa que o choro serve para 3 propósitos: lavar os olhos, reduzir o estresse e expressar as emoções. Mas o que significa o choro na Bíblia? A Bíblia traz uma definição sobre isso, e é maravilhosa. Geralmente isso está ligado ao arrependimento, principalmente quando você se arrepende diante do Senhor. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus, no seu infinito amor, se alegra quando Ele olha para mim e para você e vê um choro de arrependimento. Ele se alegra quando Ele olha para mim e para você e vê um choro por sede de justiça, da justiça de Deus. Então existe um motivo, existe uma razão para que as lágrimas venham aos meus olhos e aos teus olhos. E como eu falei para vocês no início, eu estava ali sentado e falando: Senhor, mas isso não está fazendo sentido para mim. Mas se for do Senhor, se realmente é o Senhor que quer que eu traga essa mensagem, que o Senhor confirme nos louvores. E eu fico agradecido ao meu Deus, porque os louvores confirmaram isso. 2 louvores falavam sobre lágrimas, que o importante é chorar diante do Senhor. E não é hora de parar. Aleluia, glórias a Deus. E outro que disse assim: olha, o que eu e você precisamos é de um renovo. E essas mulheres que foram citadas aqui nesse texto, quando a gente olha para elas, elas estavam vivendo o pior momento das suas vidas. Uma chorava por um sonho não realizado, e a outra chorava por um sonho que foi perdido. Quando a gente olha para esses 2 textos, a gente percebe que são 2 personagens principais, 2 mulheres, 2 trajetórias, 2 histórias, uma com uma pergunta e a outra com uma sentença. Querido, eu quero te convidar, não, na verdade eu quero te convocar a atrair o Espírito Santo para a tua vida nessa noite, porque Ele está aqui, Ele está aqui, e Ele quer ouvir glórias a Deus, Ele quer ouvir aleluias, porque eu sei que não vai depender do Eliezer para você sentir a presença do Senhor, vai depender de você atrair a presença do Senhor para você. Aleluia, aleluia. E quando a gente olha para esse texto de 1 Samuel, a gente vê na Bíblia que fala que todos os anos Elcana subia à sua cidade para adorar o Senhor. E quando a gente se aprofunda nesse texto, a gente vai perceber que isso era feito 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano, os líderes das famílias iam até um lugar sagrado para agradecer a Deus.
Era um momento de agradecer a Deus pelo cuidado de Deus pela vida daquele povo. Agradecer a Deus pela travessia no deserto, por atravessar o Mar Vermelho. Era um momento de agradecer a Deus pelas bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre a vida deles, sobre a colheita. Era o tempo de agradecer a Deus pela fertilidade. Porque de 4 em 4 meses, essas famílias iam para a casa do Senhor agradecer. Senhor, obrigado porque o Senhor me protegeu durante esse período. Senhor, obrigado porque o Senhor fez chover na minha horta e eu consegui recolher os alimentos, eu consegui vender e consegui me alimentar. E Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor me deu filhos, porque o Senhor me deu filhas, porque o Senhor fez crescer a minha família. A palavra de Deus diz que esses 3 momentos eram momentos de contar testemunhos, eram momentos para pagar os seus dízimos, ofertarem, era um momento para oferecerem holocaustos ao Senhor, era um momento de apresentar os filhos na casa do Senhor. E aí, quando a gente depara com esse contexto, a gente começa a entender por que aquela mulher, por que Ana chorava. Por que Ana chorava? Porque 3 vezes ao ano aquela mulher era humilhada. 3 vezes ao ano ela era apontada nas ruas. 3 vezes ao ano ela era instigada nas ruas. E o pior, querido, que essa humilhação, que esse apontar de dedo começava dentro da sua casa. As humilhações começavam dentro do seu lar. Às vezes eu fico pensando que muitas das vezes nós somos confrontados, seja no nosso trabalho, sempre se levanta alguém para querer nos confrontar. A gente sofre, a gente fica irritado, mas quando isso acontece dentro da tua casa, você fica desestruturado. E eu fico imaginando a situação daquela mulher, humilhada, envergonhada, todas as vezes que as pessoas iam à casa do Senhor, que era motivo de alegria, para ela era motivo de vergonha. Para ela era motivo de dor. Para ela era motivo de humilhação. Como é que pode? Como o salmista fala assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Para Ana não. Quando dizia para ela, vamos para a casa do Senhor, ela dizia, mais um ano, mais uma vez, o Senhor não me abençoou. E o interessante é que quando a gente olha para esse texto, fala que foi a vontade de Deus que ela tivesse aquela condição. Foi a vontade de Deus que ela fosse estéril. Eu não sei qual é o motivo do teu choro. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as humilhações que você está passando. Mas nessa noite o Senhor te pergunta, por que choras? Por que choras? É difícil entender a vontade de Deus quando a gente está vivendo um momento tão ruim assim, não é verdade? A gente questiona toda hora, irmão. Eu não sei vocês, eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Eu questiono sim. Eu pergunto, Senhor, mas o que está acontecendo? E a gente tem uma tendência a fazer que nem Jó, né? Todo mundo fala da paciência de Jó, todo mundo fala daquele homem resignado, mas quando a gente lê o livro de Jó, que a gente vai lá no capítulo 38, a gente percebe que Deus dá uma dura nele, porque ele estava questionando Deus, porque ele estava dizendo para Deus que ele fazia isso, que ele era aquilo, que ele era justo, que ele era bom, que ele não roubava ninguém, que ele fazia aquilo ou aquilo outro. E Deus falou assim, olha, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Baixa a tua bola aí, Jó. Não é assim não. E muitas das vezes nós nos fazemos dessa forma. Quando a gente está enfrentando luta, quando a gente está enfrentando os problemas, a gente começa a questionar a Deus. Mas Senhor, eu estou nas orações das 6 horas. Eu estou na tarde da bênção, Senhor. Eu não perco uma escola bíblica dominical. Eu estou em todos os cultos. Senhor, eu sou obreiro na tua casa, Pai. Eu não posso estar assim. Não, não é justo, Senhor. Mas onde é que eu estava? Onde é que você está? Quando Deus formou o mundo. A vontade dele sempre é soberana. Mas quando a gente olha para esse texto, aleluia, glórias a Deus, a gente percebe que existia propósito nisso. Existia algo maior nessa situação. Existia uma grande transformação
Mas Ana não sabia disso. Ana estava vivendo um momento terrível. E aí, em determinado momento, ela estava triste. Toda vez que todo mundo se arrumava para ir para a igreja lá, para comemorar a colheita, para comemorar as bênçãos, Ana se amuava. Até que chega o momento do marido falar para ela: por que você está chorando? Está chorando por quê? Não tem motivo de você estar chorando. Você tem comida, você tem bebida, você se veste bem. Eu não te deixo faltar nada. Você não tem razão para chorar. Quantas das vezes as pessoas já chegaram assim para você? Está chorando por quê? Tem razão não. Só vive reclamando, só vive nessa igreja pedindo oração. É oração para isso, é oração para aquilo, é oração para não sei o quê. Parece que só vive no problema. Não consigo entender. Aleluia. Glórias a Deus. E eu fico imaginando a tristeza daquela mulher quando o marido questiona ela. E eu imagino que Ana passou a chorar em silêncio. Passou a chorar escondido. E talvez seja por isso que quando ela foi para o templo, que ela deu uma fugida do marido para orar no templo, ela nem esboçava palavras. Ela só mexia a boca, com medo de alguém ouvir, alguém contar para o marido e talvez criticá-la. Mas o interessante quando a gente olha para esse texto, é que Ana tomou uma atitude bem interessante. Ela deixou de chorar na frente das pessoas que a criticavam, e passou a chorar nos pés daquele que poderia resolver o seu problema. Aleluia, glórias a Deus. Me chama a atenção esse texto porque Ana parou: não, eu não posso mais chorar na frente de Elcana. Eu não posso mais chorar na frente da Penina porque ela está me machucando todos os dias com palavras. Eu tenho que fugir, eu tenho que buscar um refúgio. E ela foi buscar aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você pegou a visão? Para quem que você anda chorando? Para quem que você anda se lamuriando? Para quem que você anda contando os seus problemas? O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer: você está no lugar certo. Se quer chorar, chora aqui. Se quer reclamar, reclama aqui. Se quer pedir, pede aqui, porque Deus está para te ouvir. Aleluia, aleluia. Deus está aqui para mudar a tua história. Para mudar a tua história. Enquanto eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, o Senhor me fez lembrar de algumas experiências que eu tive com Deus quando eu era criança. Uns 7 anos atrás aí, mais ou menos. A gente vivia abaixo da linha da pobreza. E a minha mãe saía para trabalhar, e muitas das vezes a gente passava de meses sem saber o que era um pedaço de frango, um ovo. E aí, eu saía de casa, minha mãe trabalhando na rua, eu saía de casa e ia lá para a porta do vizinho, olhar pela janela na hora do almoço. Aí eles olhavam o que eu estava vendo e pá, fechava a janela. Aí eu me baixava mais um pouquinho, porque era casa de madeira. Aí ficava olhando pela fresta, aí eles colocavam um papelzinho que era para mim não vir. E eu voltava com o estômago roendo. E a mamãe chegava e a gente dizia: mamãe, ó, não tem nada para comer. O que a gente vai fazer? Eu não aguento mais. E aí quando eu andava na rua, que eu ia para a escola, as pessoas ficavam apontando: ó, lá vai os lisos. Lá vai os não tem nada. Isso aí no mínimo vai ser bandido. Isso aí não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Enquanto eram as pessoas da rua, tudo bem, eu me protegia dentro de casa. Mas quando era família, isso rasgava o nosso coração. Mas o interessante é que quando a minha mãe chegava em casa, a gente contava essas coisas para ela. Ela falou assim: não, isso aí já vai ser resolvido rapidinho. Isso aí vai ser resolvido rapidinho. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. A gente vai resolver isso rapidinho. Aí eu falei: nós vamos lá no vizinho agora. Agora a mamãe vai falar com o vizinho, e aí ela vai dar um pedaço de pão, alguma coisa para a gente. A gente vai lá no vizinho, mamãe? Não. A gente vai em outro lugar. Ah, então a gente vai lá no Jumbo Elétrico. Quem é das antigas lembra, né? Vamos lá no Jumbo Elétrico. Então, assim, mas a gente vai poder pegar o que a gente quiser? Vai. A gente vai comer bolacha? Vai. A gente vai comer carne? Vai. Então vamos, mamãe, vamos. Aí a mamãe não abria a porta. A mamãe não saía dentro de casa. A mamãe dizia assim: é aqui, ó. É aqui.
É aqui que a gente vai pedir. É aqui que a gente vai orar. Mas mamãe, e a comida vai vir da onde? Deus proverá. Mas ele vai dar bolacha? Vai, porque a palavra de Deus garante que ele não deixa nenhum justo seu viver mendigando o pão. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. E enquanto a gente estava ali, quando era criança, eu não entendia isso. Mas enquanto a gente estava orando, a gente ouvia. Aleluia, glórias a Deus. Porque existe um Deus que olha por mim e por você. Existe um Deus que vê o que você está passando. Existe um Deus que ouve orações. Aleluia, aleluia. E eu estava hoje ali à tarde orando ao Senhor, dizendo assim: obrigado, Pai. Obrigado. Aleluia. Obrigado porque o Senhor olhou para mim com o seu olhar de misericórdia, assim como o Senhor olhou para Ana. Muito obrigado, Pai, que quando as pessoas apontavam o dedo para mim, o Senhor olhava para mim. O Senhor se inclinava para me ver. Se inclinava para olhar para a minha família. É assim que Deus está fazendo com você. Enquanto as pessoas apontam o dedo para você para te criticar, para te humilhar, a palavra de Deus garante que o nosso Deus que está sentado no alto trono, Ele se inclina para te ver, para te ouvir, e estende a sua mão para te abençoar. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Ana, por que choras? Por que as pessoas, a gente olha para essa atitude de Elcana, a gente olha assim: será que ele não entendia o que ela estava sofrendo? Será que ele não entendia a frustração dela de não ser mãe? Será que ele não entendia a frustração dela de não ser uma mulher completa? Uma mulher que era frustrada, uma mulher que era angustiada porque não tinha os seus sonhos realizados. É porque, irmão, hoje é diferente. Mas naquela época, uma mulher que não tinha filhos, era uma mulher que podia ser devolvida para os seus pais. Porque para aquela cultura, ela não servia para nada. Ela não tinha validade de nada. Porque a ideia era crescer e multiplicar. Então, se você não tivesse filhos, você no mínimo tinha pecado. Você era amaldiçoado. Você era um zero à esquerda. Então imagina a tristeza daquela mulher. Imagina a dor. E ele dizia que a amava. Ele dizia que amava ela acima de todas as coisas. Quantas das vezes nós somos magoados, machucados, pelas pessoas que nos dizem nos amar. Mas a maior prova de amor foi feita na cruz por mim e por você. E Ele não pediu nada em troca de mim e de você. Ele simplesmente chegou lá e nos amou. Por que você está chorando, meu irmão? Por que você está chorando, minha irmã? É diferente quem está perguntando essa noite, não é o Eliezer, é Deus que está perguntando para você. Ele não está perguntando por que choras te recriminando, não. Ele está perguntando por que choras, porque Ele quer resolver o teu problema. Ele sabe qual é o teu problema, mas Ele quer te ouvir. E você está no lugar que você pode abrir a tua boca, glorificar a Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, aleluia, olha para mim, aleluia, olha para mim, olha para a minha necessidade, olha para os meus desejos, olha para os meus problemas, Senhor. Esse Deus está aqui para te ouvir. Mateus 5,4 diz: bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Aleluia, aleluia. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Quando a gente olha para o segundo texto, que trata de uma mulher que perdeu tudo na vida, tudo. Todo o plano, todos os planejamentos, todos os sonhos que ela tinha feito na sua juventude, de ter um lar, de ter um esposo, de ter um filho, de ser uma mulher próspera, uma mulher abençoada, foi por águas abaixo. Porque essa mulher que perdeu o filho, ela já tinha sofrido uma tragédia. Ela já tinha perdido o seu esposo. E quando a gente olha para essa mulher, essa história, a gente percebe que quando
o texto fala que ela estava a caminho do cemitério. Ela estava numa trajetória para o cemitério, mas ela já estava sem rumo. Ela não já sabia como seria a sua vida. E o interessante quando a gente olha para esse texto é que sempre tem gente ao redor. Ela estava no meio de uma multidão. Talvez as pessoas até olhando assim, ixi, agora já era. Perdeu. Não tem mais jeito. Mulher estava inconsolada, porque tudo que ela tinha estava ali, jazia num caixão. Todo modelo de felicidade, tudo aquilo que ela tinha estruturado a vida ao longo dos anos, ela havia perdido. Ela havia perdido. E eu fico imaginando que, quantas vezes a gente não está assim, né? Vivendo certas situações que a gente olha para um lado, olha para o outro, como foi falado aqui. O Senhor usou poderosamente, a nossa irmã está dizendo assim, olha, você olha para um lado, olha para o outro, está tudo perdido, não tem mais jeito. Talvez você procure a orientação de um profissional para determinada situação que você acha que perdeu e a pessoa diz, olha, não tem mais jeito. Talvez seja um médico que diga para você que alguém da sua família, olha, não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus, essa palavra, que é o nosso manual, diz que quando os homens falam alguma coisa, a palavra final é do Senhor. Porque os homens fazem plano, mas a palavra final é do Senhor. E a palavra de Deus diz que é Ele quem tem os planos perfeitos para mim e para você. Planos de paz e não planos de dor. Aleluia. Como está escrito lá em Jeremias 29:11. Não necessariamente com essas palavras, mas está escrito que é Ele quem tem os melhores planos para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O certo é que essa mulher em determinado caminho se encontra com Jesus. E aí, segundo historiadores, ela não era hebreia, ela não era cristã, vamos dizer assim. Mas em algum momento, daquela tristeza, daquela romaria de dor, ela se encontra com Jesus. E a palavra que nós lemos aqui diz que o Senhor se compadeceu dela. Que o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela. E aí o Senhor chega para ela e fala assim, mulher, não chores. Irmãos, quando eu li esse texto e tinha lido o anterior, deu um nó na minha cabeça. Porque quando você olha para o marido que chega para a mulher e pergunta assim, por que você está chorando? A gente olha, poxa, foi uma pergunta cruel, não foi? Foi uma pergunta insensível, não foi? Quando a gente olha desse jeito, não parece insensível? E quando você está no meio de um velório e a mulher está chorando, e alguém diz, ei, para de chorar. Para de chorar. Se fosse eu dizendo isso, eu acho que eu levava uma surra no meio do velório. Mas quando Deus fala assim, eu imagino que o amor com que Ele falou. Olha, não chores. E aí quando eu olho para esse texto, eu espero que os irmãos estejam me acompanhando para que o Senhor faça sentido no teu coração do que eu estou pregando. Mas quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando assim, não seria mais fácil o Senhor ressuscitar o menino para ela parar de chorar? Não era mais fácil o Senhor chegar e dizer, ei menino, levanta, e mulher, para de chorar? Eu tenho certeza que seria muito mais fácil. Mas sabe o que significa parar de chorar antes do milagre acontecer? É acreditar naquele que diz para você, pare de chorar antes. Aleluia! É acreditar, é ter fé, que aquele que te disse parar de chorar, tem poder para ressuscitar os teus sonhos. Aleluia, aleluia. Seria mais fácil o Senhor ressuscitar o menino. Aí ia todo mundo ficar feliz. Mas quando Ele diz assim, olha, para de chorar. O Senhor te diz essa noite, para de chorar. Para de chorar porque o que você quer é difícil para você, mas para mim não é. Aquela mudança que você tanto sonha, é difícil para você, mas para o nosso Deus não é. A diferença que você quer, a indiferença que você quer terminar na sua vida, no seu relacionamento, é difícil para você, mas para o nosso Deus não é. Para de chorar. Para de chorar. Mas Elias, ainda agora você disse que aqui eu podia chorar, aqui eu podia gritar, aqui eu podia clamar. Sim, aqui você pode. Mas aqui também você recebe essa mensagem de Deus dizendo assim, está chegando o momento, está chegando a hora, está chegando
a virada de chave da mudança. Você acredita nisso, querido? Você acredita nisso, querido? Aleluia, 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 glórias a Deus, aleluia, aleluia. Como homem eu podia criticar você, dizer assim, olha, esse irmão não tem motivo de estar chorando, essa irmã não tem motivo de estar ficando pedindo todo tempo oração. Mas como servo do Senhor, eu quero dizer, olhando para você, que o nosso Deus está aqui para enxugar todas as lágrimas. Na quinta-feira eu vi algo que tocou muito o meu coração. Que muitas das vezes as pessoas apontam o dedo para mim, para você, e dizem assim, está chorando sem motivo, está chorando sem razão. Mas aqui o Senhor trouxe uma irmã que disse assim, olha, enquanto você chora, existem anjos aparando as suas lágrimas. Você entendeu isso? Existem anjos aparando as suas lágrimas. E não é na mão, não. É numa salva de ouro. Você entendeu a importância que você tem para o Senhor, meu irmão? Você entendeu a importância que você tem para o Senhor, minha irmã? As suas lágrimas não caem nesse piso, não. Caem em salvas de ouro. Aleluia. Ninguém vai aparar tuas lágrimas em salva de ouro para não for para resolver o teu problema. Quando o Senhor apara as minhas lágrimas, quando o Senhor apara as tuas lágrimas, é para resolver o meu e o teu problema. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Parar de chorar antes do milagre acontecer é um ato de fé, é um ato de acreditar que existe um Deus que tudo pode. Quando Deus usa alguém para falar contigo e dizer assim, olha, a tua vida vai mudar, você pega a visão, você pega a promessa ou você ri, como Sara fez. O interessante é que o Senhor chega para aquela mulher e fala assim, pare de chorar. Mas Ele não ficou só nisso. Ele foi lá e tocou no caixão. Ele foi lá e deu ordem ao menino. Você está entendendo? Que quando o Senhor chega para ti essa noite e fala, diz assim, olha, para de chorar. Mas Ele vai tocar na tua casa. Ele vai tocar no teu problema. Ele vai tocar na tua vida. E vai dar ordem para que aquilo que está morto tenha vida novamente. Para que sonhos que foram desistidos, que se perderam, torne a ter vida. Torne a se materializar na sua vida. A ordem do Senhor, quando o Senhor fala com você, não fica só em palavras, querido. Se materializa. As coisas ficam palpáveis. A própria Bíblia do Senhor que fala assim, olha, quando você chora e ora ao Senhor no secreto, na frente de todo mundo Ele te honra. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso com você, a partir de hoje. O Senhor tocou naquele caixão. Chamou aquele menino. A palavra de Deus diz que ele se senta. E aí ele já entrega o menino para a mãe. Eu fico imaginando que ela deve ter chorado mais ainda. Ela deve ter desobedecido o Senhor. Porque eu choraria, meu irmão, mas agora é de alegria. O choro que antes era de dor, agora é de agradecimento a Deus. Diz assim, existe realmente profeta em Israel. O Senhor olhou para mim e eu sou agradecida porque o Senhor mudou a minha vida. Aleluia, aleluia. Ana entra no templo, escondido, envergonhado. Não, eu não posso orar alto porque o Cana pode saber. Se eu for sair na frente de todo mundo, a Penina vai começar a me criticar. Então eu vou começar a orar aqui quietinha no meu canto. Quietinha no meu canto. Tu sabe das humilhações que eu tenho passado. Tu sabe dos problemas que eu tenho enfrentado, Senhor. Tu sabe das acusações que as pessoas dizem sobre mim. Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer. O meu marido não me apoia. A minha adversária vive me humilhando. Todos os dias é esfregado na minha cara que eu sou estéril, que eu sou uma inútil, que eu não sirvo para nada. Eu não tenho mais a quem recorrer, Senhor.
É só o Senhor. É só o Senhor para me ajudar. Não tem advogado, não tem gerente de banco, não tem pai rico, não tem, é só eu e o Senhor. Ninguém me compreende. E a palavra de Deus diz que quando ela se coloca diante do altar do Senhor, porque tem uma transformação, irmão. Quando eu estou chorando lá em casa sozinho, quando ninguém me compreende, eu sou muito humilhado. Às vezes eu não tenho coragem de me colocar, levantar a cabeça quando as pessoas me apontam. Mas quando eu me derramo nos pés do Senhor, existe uma transformação imediata em mim. Eu começo a acreditar que existe um Deus que vai ouvir a minha oração. Por isso eu estou aqui. Eu começo a acreditar que Deus vai mudar a minha realidade. E aí eu já não abaixo a cabeça para o diabo, não. E aí quando Ana estava ali, o profeta lá falou assim: ei, sai daí, sua bêbada. E ela: não. Epa, eu sou serva do Senhor, não estou não. Eu estou derramando o meu coração aqui diante desse altar, acreditando que existe um Deus que vai olhar para mim e que vai me honrar. Aleluia, aleluia. Aí ela já levanta a cabeça, porque quando você está confiando, depositando a sua fé no Senhor, ninguém faz com que você abaixe a cabeça. Mas você precisa dar um passo de estar aos pés do Senhor. Você precisa tomar a atitude de buscar a Deus. E aí a palavra de Deus nos diz que o profeta diz: olha, vai, que o Senhor Jesus te conceda aquilo que está no teu coração. Aleluia, aleluia. Quando nós nos colocamos diante do altar, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, Ele muda a minha história, Ele muda a tua história. Quando eu olho para trás, para a minha trajetória, e vejo até onde o Senhor me trouxe pela misericórdia dEle, eu acredito num Deus que faz milagres. Eu acredito num Deus que muda histórias. Talvez agora, não sei, essa pessoa que me apontava o dedo lá na rua onde eu morava, esteja me assistindo pela internet. Está me apontando o dedo lá dizendo assim: eu conheço aquele rapaz. Eu achava que ele não ia ser nada, mas agora ele está ministrando a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, querido, o Senhor também te ama. Assim como Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a tua também. Eu sei que Ele pode te fazer um vencedor, basta você chegar aos pés dEle. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida, porque é isso que o crente deve fazer. Não, eu não devo praguejar sobre a vida daquelas pessoas, não. Eu devo dizer que Deus salva, que Deus cura, e que Deus pode honrá-lo, que Deus vai abençoá-lo cada vez mais. Interessante que a oração de Ana era pedindo um filho. A palavra de Deus diz que Penina tinha vários. Ana só tinha um, só teve um. Mas aqui eu sei o nome dele. Tem 2 livros na Bíblia com o nome dele. Tem a história dele toda. Alguém sabe aí o nome do filho da Penina? Ninguém? Não foi importante, irmão. O importante foi Samuel, o filho da bênção, o filho do pedido. E eu tenho certeza que o que Deus tem para você essa noite é ser um Samuel na tua vida. Você seja um Samuel, onde aonde você passar, as pessoas vão lembrar da tua história, da onde você estava e aonde você chegou. Aleluia, aleluia. O Senhor ainda realiza sonhos. O Senhor ainda ressuscita sonhos. O Senhor está aqui para enxugar as tuas lágrimas. O Senhor está aqui para ouvir a tua oração. E Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Por que você está chorando? Por que você está chorando? Não chora mais não. Tem um hino que diz assim: está chorando por quê? Se você tem um Deus que nunca te esqueceu, qual é a razão de você estar chorando? Ah, eu choro porque eu sou fraco. Eu choro porque eu sou falho. Eu choro porque é da minha natureza. Sim. Mas você tem um Deus que faz tudo por você, que te ama. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. Eu quero orar por você e orar com você. Você que
entendeu essa mensagem como para você, irmão. Só aquele que entendeu. Que tem motivo para estar chorando. Que tem motivo para estar com o coração triste aí, magoado. Eu quero te convidar a vir à frente. Você que desistiu de sonhos. Você que teve sonhos interrompidos, planos interrompidos. Quero te convidar, com todo distanciamento, a vir aqui na frente. Você que ainda não realizou sonhos e que está demorando. E você ora e as coisas não acontecem. Eu também quero te convidar aqui na frente. Eu quero orar com você. O Senhor diz, não chores mais. Não chores mais. Mas se está tudo resolvido na tua vida, amém, glórias a Deus. Isso é importante. Significa que você tem falado com o Senhor e o Senhor tem te ouvido. Aleluia, aleluia. Ah, irmão, não é vergonha por ser cristão eu estar frustrado, não. Não é. Porque as lutas são grandes, como foi dito aqui. As batalhas são grandes. O fato de eu e você servirmos ao Senhor não significa que os nossos problemas se acabaram, não. Ao contrário, muitas das vezes eles triplicam. Porque é o mundo o tempo todo te pressionando. É o inimigo o tempo todo te atacando. Porque ele quer te envergonhar. Não, ele quer envergonhar o Senhor. Porque você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Mas nessa noite, o Senhor diz assim, não chores. Aleluia. Não chores. Aleluia, porque Deus vai tocar na tua vida, vai tocar naquilo que você mais quer, que o Senhor resolva nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Nós vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade mais uma vez, Senhor, de estar ministrando a tua palavra, Pai. Senhor, 2 textos que falam de tristeza, de dor, de solidão, Pai, de angústia, Pai. Mas que a partir do momento que essas pessoas tiveram um encontro com o Senhor, teve as suas vidas transformadas, Senhor. E os meus irmãos estão aqui na frente, Pai, colocando, Senhor, diante do Senhor as suas dores, as suas necessidades, as suas angústias, Pai. Eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei quais são as dores que eles estão sentindo, mas sei, Senhor, que isso tem causado lágrimas aos seus olhos, isso tem causado dores, Senhor Jesus, choro, Pai. E eles vieram aqui na frente, Pai, acreditando na tua promessa, acreditando que o que o Senhor fez na vida de Ana, que o Senhor fez na vida da viúva de Naim, o Senhor também tem poder para fazer nas suas vidas, Pai. E eu também acredito nisso, porque a tua palavra diz que para o Senhor não existe o impossível, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor de Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu profetizo que o Senhor enxugará toda a lágrima dos meus irmãos, que o Senhor dará vitória, Senhor, que o Senhor transformará suas vidas, que o Senhor colocará um riso novo nos seus lábios, Pai. Aleluia, aleluia. E que ao levantar daqui, Pai, eles tenham a certeza, Deus, que o Senhor muda histórias, Pai. E logo, bem breve, Senhor, nós possamos estar ouvindo os testemunhos, Pai, daquilo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração e nós o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.